Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Em jogo mais difícil do que o esperado, o Glorioso venceu o Vitória por 1-0 e largou na frente na terceira fase da Copa do Brasil. O Fogão teve alguns jogadores sendo poupados, outros não podendo atuar, como o caso do meio-campista Tietê, que foi diagnosticado com infecção intestinal, mas Tietê já teve alta do hospital e esteve ontem no estádio Newton Santos torcendo pelos companheiros, torcendo pelo Glorioso. Inclusive eu encontrei o Tietê ainda na entrada, desejei a ele ótima recuperação, ele falou comigo também numa boa. Então a boa notícia aí, daqui a pouco, se Deus quiser, o Tietê vai estar em condições de exercer a profissão, de jogar futebol e jogar bem com a camisa do nosso Fogão. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise a respeito do que foi a vitória do Glorioso por 1-0 sobre o Vitória. Antes eu peço, se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita informação, análise tática, opinião e mais. Galera, vamos passar logo da tão sonhada marca dos 50 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, o Botafogo entrou em campo com algumas mudanças e foi escalado pelo técnico Arthur Jorge com John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, o Damian Soares vinha jogando, entrou na segunda etapa. Na zaga, tivemos Lucas Alter, que completou ontem 24 anos, e Alexander Barbosa, o Bastos não entrou. Na lateral esquerda, o Cuiabano jogou a partida inteira também, com o Hugo então descansando. No meio-campo tivemos Gregory, Patrick de Paula como titular, Eduardo, pela direita inicialmente Diego Hernandes, o Luiz Henrique com liberdade na zona ofensiva e pela esquerda o Jefinho. Eu dizia nas análises de pré-jogo que o Glorioso precisaria trabalhar entre linhas, explorando a intermediária defensiva do Vitória, porque a linha de defesa do Vitória às vezes fica muito distante da linha do meio-campo, então gera um espaço interessante. O Botafogo gosta de trabalhar naquele espaço, só que com o Glorioso, com muitas trocas, ou seja, não tão entrosado assim, tivemos dificuldades no primeiro tempo. O Botafogo não jogou bem, principalmente no setor ofensivo na primeira etapa. E o Vitória também teve méritos. O treinador Léo Condé montou uma última linha com 5 defensores, conseguiu aproximar uma linha da outra e o Botafogo não conseguia desenvolver tantas jogadas ofensivas. Além disso, o árbitro dava muitas faltinhas. O Luiz Flávio parava o jogo o tempo inteiro, travava as ações o tempo inteiro. Claro, muitas são faltas, outras não. Deixa o jogo correr, o jogo é de contato, mas a todo momento o Luiz Flávio dava faltas, principalmente para a equipe adversária. Eu não estou falando que por conta dele o Botafogo deixou de ganhar por um placar mais dilatado, nada disso. Estou falando que atrapalha o desenvolvimento do jogo. E reitero, o Vitória teve méritos, melhorou muito defensivamente com a linha de 5. O Zeca não ficou tão exposto e eu dizia nas análises de pré-jogo também que o Botafogo precisaria explorar a lateral direita do Vitória, porque o Zeca muitas vezes fica exposto, mas o Botafogo não conseguiu explorar num primeiro momento a lateral direita do Vitória, tampouco conseguiu jogar com desenvoltura por dentro. O Luiz Henrique tinha liberdade, o Arthur Jorge falou sobre isso. Em alguns momentos o Luiz Henrique ia para a ponta direita, o Diego Hernandes entrava, o Eduardo ficava flutuando, às vezes como um falso atacante, em outros momentos como um meia, e o Jefinho, principalmente na primeira etapa, não conseguia acertar. Daqui a pouco vamos falar sobre o segundo tempo do Jefinho, mas no primeiro tempo ele foi muito mal, também atrapalhou as ações ofensivas do Botafogo. Com o Jefinho mal pelo lado esquerdo e o Cuiabano ainda conhecendo a equipe, o Glorioso tinha alguma dificuldade, isso é natural. O Cuiabano fez um bom jogo, quase fez um golaço quando estava 0-0, chutou para o gol de muito longe e também teve uma possibilidade de cabeça, infelizmente cabeceou no meio do gol e o goleiro
conseguiu pegar aí a partida, já era vencida pelo Glorioso por 1-0. Mas no primeiro tempo, então, o Botafogo com muitas dificuldades e o Vitória da Bahia marcando muito bem. O nosso sistema defensivo funcionou na primeira etapa, o Botafogo cedeu alguns escanteios para o Vitória, que tinha o Osvaldo incomodando, que tinha o Mateuzinho, como eu disse também no pré-jogo, incomodando bastante, mas no geral o Glorioso se portou muito bem mais uma vez. É o segundo jogo sem tomar gol, não tomou gol do Flamengo, não tomou gol do Vitória, e tomou um gol no finalzinho do Universitário e um gol no finalzinho do Juventude. Vencemos a equipe gaúcha por 5-1 e a equipe peruana por 3-1. Veio o segundo tempo, o técnico Arthur Jorge mais uma vez acreditando nas conversas de vestiário, não mudou peças, embora tenha colocado alguns jogadores do banco para que pudessem aquecer na reta final do primeiro tempo, mas ele voltou com a mesma equipe. O Botafogo tomava mais conta do jogo no campo ofensivo, mas não conseguia encontrar os espaços na defesa do Vitória. Espaços que outras equipes encontraram recentemente, e eu falei que o Botafogo tinha que trabalhar por dentro. Só que o Botafogo também não tomou gol porque o Vitória não conseguiu marcar num contra-ataque. Era escanteio para o Glorioso. O Botafogo perdeu a bola. Parecia que iria recuperar num primeiro momento no meio-campo. A bola chegou novamente ao ataque do Vitória. Mateuzinho com liberdade conduziu, olhou bastante. Quando ele tocou para dentro, o companheiro dele sozinho passou da bola e escorregou. Não podemos dar esse tipo de vacilo num jogo de Copa. Oscilamos. Ontem o Botafogo não foi bem em grande parte do jogo e com as primeiras 3 trocas o Glorioso conseguiu melhorar bastante. O treinador mudou o jogo, o Romero mudou o jogo, alguns atletas mudaram o jogo. O Botafogo oscilou, a gente fala tanto em oscilação, felizmente a oscilação veio com vitória por 1-0 dentro de casa. Agora o Botafogo vai ter que conseguir se segurar lá na Bahia e sair com bom resultado também para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Continuemos falando a respeito da partida de ontem. Arthur Jorge, então, fez 3 trocas. Colocou o Danilo Barbosa no lugar do Patrick de Paula. Gostei da movimentação do Patrick, claramente ainda sem ritmo de jogo, mas mostrando que tem qualidade, que vai poder ajudar também no meio-campo do Fogão. E lembro que o Tietê estava fora por uma infecção intestinal. Então, Danilo Barbosa entrou ao lado do Gregory, jogando bem mais uma vez. Tivemos a entrada do Romero no lugar do Diego Hernandes, entrou o Júnior Santos no lugar do Luiz Henrique. Eu esperava que o Botafogo não precisasse contar com o Júnior Santos ontem para ele descansar um pouco mais, só que ele entrou. Então, prestem atenção nessa formatação. Goleiro John, na lateral direita, ainda o Mateu Ponte, os 2 zagueiros, Alter e Barbosa, na esquerda o Cuiabano. Já no meio-campo, Gregory, Danilo e funcionando por dentro o Eduardo, na direita, num primeiro momento, Romero, Júnior Santos como centroavante e na esquerda o Jefinho. Com as alterações, o Jefinho cresceu de produção, começou a participar mais do jogo e acertar os passes na zona ofensiva. O Botafogo evoluiu bastante e veio o golaço, galera. Que jogada bem trabalhada. O gol vai ser analisado criteriosamente aqui no canal Fabiano Bandeira, vocês sabem disso. E o Botafogo construiu de pé em pé uma informação. Todos os jogadores de linha do Botafogo participaram do gol. O Alexander Barbosa cortou um lançamento do Vitória de cabeça, botou a bola no chão. O Danilo Barbosa tocou para trás. O Gregory participou. A bola chegou ao Alter, foi ao Mateu Ponte, voltou. Chegou ao Barbosa, voltou para o Gregory. Gregory deu o passe lá na direita. Então tivemos o Romero participando muito bem com a perna esquerda, encontrando o jogo por dentro, utilizando os pivôs rápidos. Tem um pivô tipo Tiquinho Soares, que tem o corpo, a categoria e a característica de segurar a bola, segurar o zagueiro, sem que o defensor consiga tocar na pelota. E o Romero utilizou os pivôs rápidos. Como assim? Ele deu o passe para dentro, confiou no Júnior Santos marcado, o Júnior Santos devolveu para o Romero, enquanto isso o Jefinho, que estava na esquerda, já se movimentava por dentro. E o Romero deu de primeira no Eduardo, que participou como um pivô rápido também, dando passe para o Jefinho e girando no defensor. O Jefinho deu um bolão, uma belíssima assistência para o Eduardo fazer o gol na saída do goleiro. 1-0 para o Fogão. Cuiabano também tinha tocado na bola na jogada, eu não tinha citado o nome dele, mas como eu disse,
Todos os jogadores de linha do Botafogo tocaram na bola no gol da vitória sobre o Vitória. Pois é, galera, 1-0 e o Botafogo crescia no jogo. Logo depois, uma falta bem cobrada no rebote. Júnior Santos fez o gol, mas estava um pouquinho impedido. Depois também, já mais pro final, tivemos o outro gol anulado do Glorioso, marcado pelo Savarino, num rebote também de uma finalização que veio de fora. E o Botafogo poderia ter feito mais 2 gols nessas jogadas e criou um pouco mais, uma jogada belíssima, cruzamento, Cuiabano subiu sozinho, cabeceou na direção do goleiro, infelizmente, o Botafogo criou um pouco mais. Então, entre a entrada dos 3 que citei, Danilo, Romero e Júnior Santos, e os 35, mais ou menos, 40 do segundo tempo, o Botafogo teve o melhor momento na partida. Depois caiu um pouco novamente, mas no finalzinho ainda conseguiu construir uma jogada, a finalização não foi boa. O Botafogo teve a entrada do Damian Soares no lugar do Matheus Ponte e do Savarino no lugar do Eduardo. Savarino e Romero se revezavam entre direita e meio campo. E o Jefinho trabalhando um pouco mais pelo lado esquerdo. E o Júnior Santos também como centroavante, mas com muita mobilidade. Só que é como a gente vê, o Botafogo ainda está absorvendo muito do que passa o técnico Arthur Jorge. E aqui no Brasil as dificuldades são grandes, está todo mundo vendo o Botafogo jogar. E o Glorioso teve sim dificuldade com o Vitória. Não fez um grande jogo na maior parte do tempo. E o Vitória, em termos de marcação, foi muito bem dentro daquilo que desenvolveu nos últimos dias, provavelmente, pelo menos nas conversas, o técnico Léo Condé. Só que mesmo com tudo isso, o Botafogo conseguiu construir um golaço que começou com um trabalho lá na zona de defesa, chegou ao lado direito com o Romero e ele conseguiu levar a jogada para dentro, naquela região que o Vitória dá algum espaço e que o Botafogo sabe aproveitar muito bem. Então, oscilação com triunfo, oscilação com vitória, a gente torce para o Botafogo, não tem problema nenhum. Então, por 1-0 e na volta o Glorioso vai ter que ser mais forte ainda para se classificar para as oitavas de final. Já no domingo, o Botafogo enfrenta o Bahia às 18h30 pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e na quarta-feira que vem tem a LDU pela Libertadores também no estádio Newton Santos. É um jogo atrás do outro, não tem como não rodar o time, galera. Infelizmente, tem que rodar bastante, ou felizmente, cada jogador que aproveite a oportunidade. Ontem foi a vez do Romero. O Diego Hernandes entrou muito bem contra o Flamengo. Ontem foi razoável, não foi mal, mas também não foi tão bem. E o Romero entrou muito bem. Pode ser que na próxima o Romero tenha uma oportunidade. Ele que trabalhou com qualidade na direita, ele que trabalhou com qualidade também no meio-campo. Boa estreia do Cuiabano, tem margem para crescimento, pode melhorar bastante. E gostei do que falou Arthur Jorge na coletiva. O treinador disse que teve a impressão de ter faltado um pouco de fome. Ele deixou claro que é melhor ir para a Bahia tendo vencido por 1-0, não seria bom o empate, mas o Botafogo poderia ter buscado mais, poderia ter tido mais fome. A torcida percebeu isso no estádio Newton Santos e eu também tive essa impressão. Bem, o Glorioso vem tomando pouquíssimos gols, é o segundo jogo seguido sem a defesa do Botafogo ser vazada, e a defesa do Botafogo ontem jogou muito bem. Que o Glorioso siga evoluindo. Oscilou, venceu, que siga vencendo e que a torcida alvinegra, que nós sejamos sempre felizes. Hoje, às 15h30, o que temos? Redação do Bandeira. É isso mesmo, ao vivo, 15h30. Ontem eu cheguei em cima da hora pro jogo, porque teve a redação do Bandeira às 15h30. Eu faria 1 hora, fiz 1h30, mas deu pra ver o jogo rolando desde o primeiro segundo. Estamos muito juntos, saudações alvinegras. Valeu, fui!